E se aquele comentário que virou piada na internet estiver prestes a se transformar em realidade? O Janones disse que, em 1 ou 2 semanas, Flávio Bolsonaro poderia passar Lula. Muita gente riu. Muita gente transformou a declaração em meme. Mas agora apareceu uma pesquisa que reacendeu essa história, e o resultado está chamando atenção. Flávio Bolsonaro aparece à frente de Lula em um cenário de segundo turno. E a diferença não é pequena. Mas o que está por trás dessa virada? E será que estamos vendo uma mudança real no cenário eleitoral? É isso que vamos analisar agora. A pesquisa citada no vídeo apresenta um cenário de segundo turno em que Flávio Bolsonaro aparece com vantagem sobre Lula. Segundo os números apresentados, Flávio estaria 5 pontos à frente. E não para por aí. Em outro cenário mencionado no levantamento, Pablo Marçal aparece em situação de empate técnico com Lula. Enquanto isso, outros nomes aparecem mais atrás. Ou seja, o cenário apresentado no vídeo mostra uma disputa muito mais apertada do que poderia parecer à primeira vista. E é justamente por isso que esse resultado chamou tanta atenção. Porque, se essa tendência continuar, a eleição pode ficar completamente diferente do que muita gente imaginava. Mas existe uma pergunta ainda mais importante. Por que Flávio estaria subindo enquanto Lula estaria perdendo espaço? A explicação apresentada no vídeo passa principalmente pela percepção da situação econômica. A sensação de que o custo de vida aumentou. A dificuldade para pagar as contas. A preocupação com emprego e renda. Tudo isso pode influenciar diretamente a forma como o eleitor enxerga um governo. E existe uma frase citada no vídeo que resume bem essa percepção. As pessoas podem até discutir se os preços estão realmente aumentando ou se existe apenas uma sensação de aumento. Mas, para quem está pagando as contas no final do mês, a diferença entre sensação e realidade pode parecer muito pequena. E é aqui que o vídeo traz um exemplo pessoal. O relato é de um jovem de apenas 24 anos. Ele trabalha com vendas e recebe comissão. Mas, segundo o relato, apenas o emprego principal não seria suficiente para sustentar a família. À noite, ele precisaria trabalhar em feiras vendendo salada de frutas. E, nos finais de semana, ainda faria trabalhos como garçom. 3 atividades diferentes. Tudo para conseguir pagar as contas e sustentar um filho de apenas 2 anos. E existe um detalhe ainda mais pesado nessa história. Segundo o relato, ele praticamente não consegue conviver com a própria família. Chega em casa quando o filho está dormindo. Sai de casa quando o filho ainda está dormindo. E repete tudo novamente no dia seguinte. É esse tipo de história que pode transformar uma discussão política em algo muito mais pessoal. Porque, no fim das contas, política não é apenas sobre pesquisas. É sobre emprego. É sobre salário. É sobre comida. É sobre conseguir pagar as contas. E, principalmente, é sobre conseguir ter tempo para viver. Mas existe outro ponto importante apresentado no vídeo. A ausência do próprio Jair Bolsonaro na disputa mudaria completamente o clima entre seus apoiadores. O narrador lembra do período em que Bolsonaro conseguia mobilizar multidões, manifestações e campanhas com enorme intensidade. Segundo ele, dificilmente Flávio Bolsonaro conseguiria reproduzir exatamente esse mesmo nível de paixão. Mas a estratégia apresentada é diferente. Não depender de uma única liderança. A ideia seria transformar a campanha em uma mobilização de apoiadores nas próprias cidades. Campanhas locais. Adesivos. Bandeiras. Carreatas. Ações espontâneas. A mensagem central é: se a pesquisa mostra vantagem, não seria hora de relaxar. Seria hora de aumentar a mobilização. E o vídeo faz um alerta ainda mais dramático. A eleição estaria se aproximando rapidamente. E, na visão apresentada, uma eventual deterioração econômica antes da votação poderia aumentar ainda mais a tensão política. Por isso, a mensagem para os apoiadores é direta. Não esperar que o resultado venha sozinho. A ideia é fazer campanha, convencer pessoas, participar, mobilizar e tentar transformar os números apresentados na pesquisa em uma vitória nas urnas.
E talvez essa seja a parte mais curiosa de toda essa história. A declaração que começou como uma previsão aparentemente absurda virou meme. Foi ridicularizada. E agora está sendo usada como argumento por quem acredita que uma virada eleitoral pode estar acontecendo. Flávio Bolsonaro na frente de Lula. Marçal próximo de Lula. E uma parcela do eleitorado demonstrando preocupação com a situação econômica. Se esses movimentos forem realmente consolidados, a disputa pode ficar muito mais imprevisível. Mas pesquisa não é eleição. Número de pesquisa não coloca faixa no candidato. Quem decide o resultado é o eleitor. E é justamente por isso que a reta final pode ser tão importante. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que Flávio Bolsonaro realmente pode ultrapassar Lula e vencer a eleição? Ou essa vantagem apresentada pela pesquisa ainda não significa uma mudança definitiva no cenário? Comenta aqui embaixo. Porque dependendo do que acontecer nas próximas semanas, aquela previsão que virou piada pode acabar sendo lembrada como uma das maiores reviravoltas dessa eleição. Se você quer acompanhar essa disputa de perto, inscreva-se no canal e ative as notificações. Porque essa eleição ainda está longe de terminar. E, pelo que os números apresentados no vídeo indicam, a história pode estar apenas começando.